A radiolegalidade.com.br traz hoje o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, presidente nacional do partido, que vai nos falar sobre a série de debates que o PDT está organizando nacional e de forma regional sobre os vários temas que preocupam a sociedade brasileira e até internacional. Deputado, esses movimentos e esses seminários que o partido tem promovido pelo país afora, que começaram basicamente com o 5º Congresso, que ainda vai terminar, esse congresso começou em Porto Alegre, e que já teve também um seminário que se prolongou por mais de 2 meses aqui na Câmara dos Deputados sobre alternativas para o desenvolvimento. E também agora o partido vai fazer a sua Conferência Nacional da Educação. O que tem levado o partido a fazer essas discussões? Bem, o PDT, desde que nós realizamos nossa convenção nacional no mês de março, nós temos tido sempre a preocupação de cada vez mais democratizar o processo de discussão e fazer com que todos os nossos filiados, todos os nossos militantes, todos os nossos movimentos sejam devidamente engajados num processo de mobilização e de conscientização política. Nós queremos estar preparados para discutir os grandes temas que afetam a nossa nação e, como tal, iniciamos, logo após a nossa posse, no final de março, início de abril, nós iniciamos uma série de discussões que tem como premissa, primeiro, lógico, a organização partidária. Nós fizemos, no mês de julho, reuniões individuais com todos os presidentes, secretários-gerais e parlamentares das diferentes direções estaduais do nosso partido. Reunimos aqui em Brasília, eu e o secretário-geral Manuel Dias. Nos reunimos individualmente para ver, primeiramente, quais as necessidades, quais as sugestões, quais as demandas e quais as perspectivas que nós temos para o PDT no ano 2012 e nos anos subsequentes, lógico, dentro de um projeto eleitoral. E, ao mesmo tempo, já colocamos o nosso planejamento em termos de formação política, ou seja, realizamos a primeira etapa do 5º Congresso Nacional para comemorar os 50 anos da Rede da Legalidade, nos dias 1, 2 e 3 de setembro em Porto Alegre, onde apresentamos os 12 eixos temáticos sobre os quais nós vamos nos debruçar durante todo esse período, entre a primeira etapa, que foi em setembro, e a segunda etapa, que vai ser em maio, em Brasília, através de discussões regionais. E nessas discussões regionais, nós já fizemos a primeira etapa, que foi a etapa Nordeste, que realizou-se em Fortaleza, no final do mês de outubro. Realizaremos mais 2, uma no Norte e Centro-Oeste, que será na cidade de Belém, e outra Sul-Sudeste, que será na cidade de São Paulo, para que nós possamos culminar no mês de maio justamente com essa discussão completamente aprofundada. Ou seja, nós vamos discutir em cada uma das regiões, estamos fazendo com que os estados também discutam e, consequentemente, nós queremos ter, no mês de maio, um novo documento do partido, atualizando nossas teses, inclusive nosso documento maior de referência, que é a Carta de Lisboa. Deputado, ao mesmo tempo que desta ofensiva do PDT em termos de debate, de discussão política, de aprofundamento, das questões nacionais e até internacionais, a gente verifica que o noticiário está mais preocupado com o sensacionalismo e, às vezes, o denuncismo, e o partido, vez por outra, também é tomado por isso. Como é que o senhor vê essa questão, basicamente? Bem, eu vejo com muita preocupação. Eu vejo que, infelizmente, a grande mídia pauta suas ações não na questão propositiva, na questão não vou nem dizer de mídia positiva, porque, infelizmente, hoje nós estamos acostumados a ver manchetes negativas venderem mais do que manchetes positivas. Mas é muito importante que a imprensa ela dê, mais ou menos, faça uma mesclagem e que proponha, que cumpra seu papel de denunciar, claro, mas denunciar com fundamentos. O que nós estamos temendo é que essa onda de denúncias baseadas no anonimato, baseadas em leviandades, baseadas em calúnias que depois ficam sem comprovar, elas acabem levando a uma desestabilização democrática. Porque nós temos aí pessoas de bem aparecendo em grandes revistas e noticiários televisivos, em jornais, como se fossem bandidos. E depois essas pessoas comprovam que não tem nada a ver com isso, e aí? Como é que vai ser reparado esse dano que foi causado à imagem dele, à sua família, à sua vida? Então, eu vejo com muita preocupação. E o PDT se sente extremamente incomodado com o noticiário recente que o afetou, apesar de ser depois da saída do ministro do PCdoB, disseram a próxima vítima é o PDT. Só que inventaram, em cima de
fundamentos sem nenhuma comprovação. E, felizmente, isso está sendo desmistificado, né, para que nós possamos dar um basta. Eu acho que é chegado o momento, e nós somos completamente favoráveis à liberdade de imprensa, mas essa liberdade tem que ter um limite de responsabilidade. Não podemos achincalhar a vida de pessoas de bem. Então, eu vejo que o PDT tem um papel importante nesse processo. O PDT já é um partido, pode-se dizer, acostumado com denúncias vazias. Nosso eterno líder Brizola sofreu a vida toda, depois que voltou do exílio, com um desgaste constante que foi tentado a nível de macular sua imagem e saiu bem em cima disso. É uma pessoa respeitada, mas pena que esse respeito hoje seja uma unanimidade depois de sua morte. Até que ele ainda estava vivo, ainda existiam meios de comunicação que tentavam, evidentemente, macular sua imagem, e isso nós não podemos admitir que se repita com os nossos companheiros que hoje ocupam funções importantes, como é o caso do ministro Carlos Lupe e de vários outros companheiros que vez por outra, os noticiários tentam pautar com notícias infundadas. Então, o PDT, ele tenta justamente mostrar um outro lado do que é o nosso partido. Nosso partido é um partido de história, nosso partido é um partido de propostas, é um partido que verdadeiramente tem nas causas da educação como igualdade de oportunidades e no trabalho como fonte maior de cidadania, essas duas bandeiras que nenhum outro partido consegue abraçar, porque não tem história. Nós temos a história do trabalho desde a época de Getúlio, passando por Jango, passando por Brizola. Nós temos a tese da educação vindo desde o CIEPS, com Darcy Ribeiro, mais recentemente com o senador Cristóvão Buarque, com a tese da federalização da educação, com o nosso deputado Paulo Rubens Santiago, defendendo no Plano Nacional de Educação que 10% do PIB sejam destinados à educação. Então, isso tudo será discutido em conferências temáticas, como é o caso da Conferência Nacional de Educação, para que nós possamos tomar uma posição partidária. O PDT é um partido que discute grandes teses, grandes causas, e não pode, evidentemente, ficar pautando suas ações em rebater denúncias infundadas. Lógico, denúncias têm que ser devidamente apuradas e, caso haja situações de irregularidade, têm que ser investigadas e condenadas. Mas o que nós não podemos é, em cima de anonimato, em cima de denúncias vazias, deixar que se sobreponham a uma história muito bonita do nosso partido e a um compromisso ainda maior com a nação brasileira. Nós entrevistamos assim o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará e presidente nacional do partido. Só lembrando aos telespectadores e internautas que a Conferência Nacional de Educação do PDT será realizada em Brasília no dia 21 deste mês de novembro.